Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e sou professora de Ética e Cidadania. Conforme falei para vocês na aula passada, hoje vamos conversar um pouco sobre a cidade de São Paulo, a sua formação e o seu desenvolvimento. Vocês podem estar se perguntando, o que isso tem a ver com ética e cidadania? Não seria parte da aula de história? Mas nós temos que nos lembrar que o desenvolvimento e a história da nossa cidade tem a ver com o desenvolvimento da nossa sociedade, com a nossa própria história. A nossa história influencia também nos aspectos culturais. Por exemplo, a nossa língua, o nosso sotaque, a nossa culinária, a nossa arquitetura. E isso conta muito sobre quem nós somos, assim como as pessoas que são homenageadas em estátuas, em monumentos, em praças, em ruas. São histórias de pessoas que foram importantes no nosso passado e que ajudaram a construir a nossa cidade do jeito que ela é hoje. E a gente conhecer um pouco dessa história vai criar um sentimento de pertencimento, de afeto com essa nossa cidade. Assim, nos tornamos melhores cidadãos e vamos proteger ainda mais o nosso patrimônio cultural. Como a professora Fabiola relembrou com vocês, nossa cidade foi fundada pelos padres jesuítas. Eles fundaram um colégio com o objetivo de catequizar os indígenas que viviam aqui na nossa terra. Ela comentou também com vocês sobre os primeiros paulistas, ainda lá na época do Brasil Colônia, os chamados bandeirantes, que eram aquelas pessoas que se aventuravam, entravam nas matas atrás de metais preciosos, principalmente lá para a região de Minas Gerais, e também caçando índios que eram escravizados. Nessa época, a corte portuguesa ficava instalada no Rio de Janeiro. São Paulo era apenas um entreposto comercial, um lugar de passagem, onde os viajantes vinham se abastecer e descansar, assim como descansar seus animais para continuar a sua viagem para o interior da província ou para outras províncias. Não passava de uma pequena aldeia formada pelos comerciantes locais. São Paulo só ganha o status de cidade mais tarde, no chamado ciclo do café. O café passa então a ser o principal produto de exportação, enriquecendo os produtores locais. Esses cafeicultores passaram a construir mansões na capital da província, a cidade de São Paulo, principalmente na região onde é hoje a Avenida Paulista e o bairro de Higienópolis. Temos que nos lembrar que esse enriquecimento se deu através da exploração da mão de obra negra escravizada. Essa exploração durou até o final do século XIX, quando começaram a vir os primeiros imigrantes italianos. Vamos relembrar como isso aconteceu? Os negros eram transportados da África para cá nos chamados navios negreiros, numa viagem desumana que chegava a durar 2 meses, onde grande parte deles morriam. Chegando aqui, eram vendidos como mercadorias aos senhores de terra portugueses para trabalhar nas lavouras. Ficavam abrigados em senzalas e sofriam todos os tipos de abusos e torturas. O tráfico de escravos só entrou em queda quando a Inglaterra, que era a maior traficante da época, proibiu esse tipo de comércio, em 1840. No nosso país, a escravidão ainda persistiu, pois ela prejudicava os interesses dos senhores de terra locais. Infelizmente, o nosso país foi o último a abolir a escravidão. E mesmo assim, ela aconteceu em etapas. A primeira lei relevante para a abolição foi a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que pôs fim ao tráfico negreiro para o Brasil, sob pressão da Inglaterra. A segunda lei foi a Lei do Ventre Livre, de 1871, que tornava livres os filhos de escravos que nascessem a partir de sua decretação. Em seguida veio a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários, de 1885, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. Até que, por fim, veio a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão no nosso país, assinada pela princesa Isabel, filha de D. Pedro II. É importante a gente lembrar que após a abolição, os negros recém-libertos
não receberam nenhum tipo de auxílio para se reinserirem na nossa sociedade. Sem instrução, sem alimentação, muitos deles optaram por continuar nas fazendas, muitas vezes em troca apenas de moradia e de comida. Muitos optaram por tentar a vida na cidade, onde acabaram por se instalar em cortiços, que cresciam nos centros de cidades como Rio de Janeiro e Santos, ou nos portos, trabalhando como estivadores e prostitutas. Essa população marginalizada, com o tempo, acabou por ser expulsa do centro das cidades, migrando para as periferias e formando as primeiras favelas, como a do Morro da Providência, primeira favela brasileira localizada no Rio de Janeiro. Com a proibição da escravidão, muitos senhores de terra, especialmente do sul e sudeste, precisavam de mão de obra para suas lavouras. Alguns até tentaram pagar assalariados daqui do país, inclusive ex-escravos, mas a demanda era muito grande. Então eles precisavam contratar imigrantes. A primeira grande leva foi de imigrantes italianos, que se deu principalmente por um acordo feito entre o Brasil e a Itália. Lá existiam muitos trabalhadores que tinham perdido suas terras ou que não conseguiam terras para plantar. Então eles foram contratados para vir para o Brasil na esperança de aqui fazer a América, como era falado na época. Ou seja, eles esperavam que aqui eles poderiam conquistar um pedacinho de terra e progredir na vida. Mas não foi bem isso o que aconteceu. Estima-se que a partir do século XIX, dos 4,5 milhões que chegaram no Brasil, cerca de 3 milhões desembarcaram em Santos e eram encaminhados de trem até o Brás, onde ficava a hospedaria dos imigrantes, hoje transformada no Memorial do Imigrante, e de onde partiam para as lavouras de café no interior do estado. Nas fazendas, os primeiros imigrantes que chegaram trabalhavam lado a lado com os escravos. Inclusive, sofriam o mesmo tipo de maus tratos que estes. Alguns fazendeiros tentaram até instalar esses primeiros imigrantes no mesmo tipo de moradia em que eles colocavam os escravos, as senzalas. Com a insistência e as reclamações desses imigrantes, muitas senzalas foram remodeladas e também foram construídas casas um pouco mais afastadas das sedes das fazendas, com um pouquinho mais de qualidade. Mas mesmo assim eram casas simples, de taipa ou pau a pique, sem banheiro e de chão de terra batida. Os fazendeiros preferiam contratar famílias, porque enquanto os homens trabalhavam na lavoura de 10 a 14 horas, as mulheres cuidavam da horta, dos animais, das crianças e das casas. As crianças também ajudavam no benefício do café. Uma parte desses imigrantes, porém, decidiu ficar na cidade de São Paulo. Eles então formaram bairros que até hoje têm grande influência italiana, como o Brás, o Bexiga ou o Bom Retiro. Eles passaram então a trabalhar no comércio e na incipiente indústria local. Já no ano de 1908, começou a imigração japonesa, com a chegada ao Brasil do navio Kasato Maru, trazendo do Japão 165 famílias de imigrantes japoneses. Esses também buscavam os empregos nas fazendas de café do Oeste Paulista. Outro grupo que também teve grande influência no desenvolvimento da cidade de São Paulo foram os imigrantes sírio-libaneses. Eles começaram a vir para cá no final do século XIX, fugindo das dificuldades econômicas que eles enfrentavam nas suas regiões de origem. Eles vieram para o Brasil com o passaporte do Império Turco-Otomano, por isso eram chamados de turcos. Trabalhavam especialmente como mascates, vendendo produtos pelo interior do estado. Mais tarde, abririam o próprio comércio, especialmente na região da 25 de Março. Os espanhóis também foi um grupo de imigrantes que vieram para cá fugindo de problemas no seu país natal e procurando melhores condições de trabalho. A maioria deles acabou indo para o interior trabalhando nas fazendas de café, mas também foram de grande influência nos centros urbanos. Eles constituíram a terceira maior etnia que imigrou para o Brasil, após os portugueses e italianos, entre as datas de 1880 e 1972. A riqueza proporcionada pelo café mudou e muito o modo de viver e os costumes de todos os paulistas. Nosso modo de vestir, de agir, de falar, nossos utensílios, nossa arquitetura, nossas casas, nossos móveis, nossa culinária, tudo isso foi influenciado
pelos imigrantes europeus que para cá vieram. Podemos dizer que a partir do final do século XIX houve uma verdadeira revolução cultural em São Paulo, onde se misturaram usos e costumes de indígenas, de negros africanos e dos europeus que aqui vieram morar. Bom, finalizamos a nossa aula e, como sempre, quero pedir um dever de casa para vocês. Nós vimos que os negros africanos escravizados, quando foram libertos, não tiveram nenhum tipo de auxílio para se inserir na sociedade. Muitos deles passavam fome, não sabiam ler nem escrever e não sabiam trabalhar em outro lugar que não fossem as plantações. Isso, com certeza, influenciou e muito a vida dos negros até os dias atuais. Eu gostaria que vocês escrevessem um texto falando sobre esse problema, como essa demora na abolição e essa falta de auxílio influenciou a vida dos negros desde a abolição até os dias atuais. Aula que vem, iremos conversar sobre migrações, os fluxos migratórios internos no nosso país. O que leva uma pessoa a migrar de uma região para outra, de um estado para o outro? E a região que recebe esses migrantes é influenciada? Como ela é influenciada? Vamos conversar sobre isso na próxima aula. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deem um like, é muito importante para nós. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.